Olá pessoal, aqui é a Luciana Araújo, psicóloga e planejadora financeira, e eu estou aqui para responder uma pergunta. Qual a diferença da psicologia integrada ao planejamento financeiro da psicologia do planejamento financeiro? Para responder esta pergunta, na verdade, eu quis trazer um esclarecimento com base em algumas dúvidas de pessoas que me procuram para tentar entender, o que é a formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro, visto que eu falo que quem tem essa formação também já sai habilitado com a psicologia do planejamento financeiro. Então vamos lá. Por que não é psicologia do planejamento financeiro e é psicologia integrada? Porque a psicologia do planejamento financeiro, ela é uma área que foi criada pelo CFP Board. Na verdade, eles juntaram profissionais de várias áreas da psicologia, como também planejadores certificados, terapeutas financeiros, visto que a terapia financeira lá nos Estados Unidos já é uma coisa bem mais consolidada do que aqui, praticada por profissionais de saúde mental e profissionais certificados. Existe certificação, inclusive, com uma abordagem não de educação financeira, mas uma abordagem de fato terapêutica. E então eles construíram todo um material para capacitar os planejadores financeiros a irem de fato além das finanças comportamentais, que já era uma área que já tinha nas certificações, que aliás é super, hiper importante, mas entenderam que não era só, Então eles pegaram diversas áreas de conhecimento da psicologia e integraram dentro da psicologia do planejamento financeiro. Mas então por que o curso não é psicologia do planejamento financeiro? Porque na formação em psicologia integrada você tem um aprofundamento ainda maior. Por exemplo, mais ou menos a metade do curso é abordagens terapêuticas integradas propriamente dita. Então você tem um aprofundamento para estudo de técnicas das abordagens clínicas adaptadas ao contexto do planejamento financeiro. Por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que é uma das terapias super utilizadas, muito reconhecida, baseada em evidências, com técnicas para confrontar crenças, trabalhar crenças. Temos também autoconhecimento, que eu acho que é a base, onde tudo começa, através da terapia do esquema, que também é uma terapia cognitiva. E esse é especialmente para o planejador financeiro, então um conhecimento muito aprofundado, é uma viagem para dentro de si, que acredite, faz muita diferença na vida do profissional, como também na sua abordagem com o cliente. Temos, por exemplo, a terapia focada em solução, abordagens clínicas da terapia focada em solução, que aliás é uma área que já tem várias pesquisas denominada terapia financeira focada em solução, só não no Brasil. Dito isto, também tem outras coisas que está no material do CFP Board sobre psicologia do planejamento financeiro, como entrevista motivacional, modelo transteórico da mudança, que são tudo abordagens ou pelo menos conhecimentos dentro do mundo da psicologia. Entrevista motivacional, modelo transteórico, comunicação não violenta e vários outros aspectos psicológicos que está integrado lá. Porém, não tem, se eu fosse pegar só o material e dar um curso, vamos dizer assim, arrisca aquilo ali que está no material do CFP, não ficaria tão robusto. Por exemplo, entrevista motivacional. Dentro do material do CFP, que já está maravilhoso, aborda, mas não aprofunda. A gente tem uma aula inteira falando sobre princípios de aconselhamento com entrevista motivacional. E em vez de pegar várias teorias de princípios de aconselhamento, na formação a gente pega a parte prática da coisa, aplicando os conceitos de entrevista motivacional, aplicando conceitos, por exemplo, da comunicação não violenta, para que a pessoa possa realmente fazer um trabalho diferenciado. Então, tem aula de entrevista motivacional, aconselhamento com entrevista motivacional, que são tipo 2 horas de aula. A aula, quando a gente vai falar de comunicação não violenta, que são tipo duas aulas, aliás, 2 horas de aula. Então, veja, tem um aprofundamento maior nos tópicos. A psicologia do planejamento financeiro, por si só, ela já está incrível, incrível, incrível. Mas, como eu estou falando, eu estou alinhando, ou melhor, integrando as duas áreas de conhecimento. Então, como psicóloga clínica, eu entendo
quais as ferramentas que podem ser adaptadas ao contexto do planejamento, consultoria, educação financeira e quais realmente seria mais específico para trabalhar numa abordagem de saúde mental, trabalhando transtornos. Dentro da formação também fica muito claro qual o papel, né, do planejador. O planejador ele não pode trabalhar como um psicólogo, então ele vai também ter mais clareza sobre até onde ele pode ir e saber descobrir, ajudar esse cliente quando é de fato necessário que seja indicado, por exemplo, para uma terapia. Ainda pensando aqui na psicologia do planejamento financeiro, apesar de ter toda essa bagagem de profissionais que foram lá e integraram conhecimento para trazer um material maravilhoso, como eu falei, ele acaba trazendo algumas coisas mais teóricas. Quando eu falo da psicologia integrada ao planejamento financeiro, falando da formação, todo o conteúdo, claro, vai ter a teoria, porque tem que ter uma base, né? Não é inventado da minha cabeça, existe uma base teórica, científica para tudo que eu vou falar na formação. Mas tudo muito conectado com a prática. Então, a gente traz exemplos, por exemplo, não só exemplos de casos que eu atendo ou que eu atendi, de histórias, né? Como exemplos de casos dos próprios profissionais. Às vezes a gente coloca uma técnica lá, faz um exercício, com o caso até mesmo de um planejador que trouxe lá que me falou com antecedência e a gente adapta ali. Então, eu diria que, finalmente respondendo essa pergunta, por que a psicologia do planejamento financeiro não é o nome da sua formação, e sim psicologia integrada? Porque, embora as duas estejam alinhadíssimas, falando basicamente da mesma coisa, na formação em psicologia integrada há um aprofundamento das áreas, especialmente um foco em técnicas terapêuticas. Na psicologia do planejamento financeiro tem vários elementos da psicologia, porém não tão focado em alguns que particularmente considero extremamente relevante, tá bom? E a diferença entre ambas, né, que a psicologia integrada é um trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, o Instituto de Psicologia e Planejamento Financeiro tem desenvolvido para aprofundar o conhecimento do profissional de finanças, para ir além das finanças comportamentais e além do seu trabalho de enxergar o cliente como alguém que precisa organizar a vida financeira. Nós trazemos um aprofundamento para uma compreensão bem mais complexa sobre cada comportamento. Cada orçamento tem uma história, cada história tem um valor, cada valor tem uma crença, enfim, é algo bem profundo. E se vocês desejam conhecer um pouco mais, né, da formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro, convido vocês a conhecerem, acessar a página que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se desejam também conhecer um pouco mais da psicologia do planejamento financeiro, tem um e-book na Amazon em que eu escrevi apresentando a psicologia do planejamento financeiro. Não é um livro inteiro da psicologia do planejamento financeiro, como o título mesmo diz, é apresentando. Então lá eu pego especificamente o conteúdo do CFP Board, né, que é dessa nova área que foi criada, explicando cada área, o que é que se pretende com aquela área, qual o objetivo, qual o conteúdo, né, o que é que se estuda dentro daquela área. É um e-book pequeno, se não me engano tem um pouco mais de 30 páginas lá dentro do aplicativo da própria Amazon, mas que já vai trazer bastante clareza para vocês. Então eu espero que tenha ficado ok, né? E qualquer dúvida, também tem as minhas redes sociais, que vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, e também através dos nossos grupos de estudo que você pode encontrar na página do IPLA, que é o Instituto de Psicologia e Planejamento Financeiro. Beleza?